A incrível marionete de insetos pelos fungos parasitas. Ophiocordyceps unilateralis. É um tipo interessante de parasita que controla formigas de uma maneira estranha, mas fascinante. Assim que esse fungo infecta uma formiga, ele espalha suas esporas por todo o corpo do inseto, dominando seu sistema nervoso central. Essa manipulação é tão precisa que o fungo faz a formiga subir alto nas árvores, onde as condições são ideais para liberar as esporas. Ao chegar ao local certo, a formiga sucumbe à infecção e o fungo emerge de seu corpo, lançando esporas que podem infectar outras formigas desavisadas abaixo. Esse ciclo de vida surpreendente demonstra a incrível capacidade da natureza de se adaptar e desenvolver estratégias complexas de sobrevivência. A relação entre o fungo e seu hospedeiro inseto é um exemplo claro de como formas de vida interconectadas podem influenciar o destino uma da outra de maneiras inesperadas. Isso pode parecer algo de um filme de ficção científica, mas esse fenômeno é uma parte real do nosso mundo natural, mostrando a criatividade da evolução. Quais outros segredos os fungos guardam? E se eu te contar sobre a influência musical eterna? Muito antes de surgirem ídolos pop como Justin Bieber, havia um cantor chamado Frank Sinatra, cuja música tocava profundamente os fãs. Sinatra, conhecido por sua voz única e estilo encantador, conseguia se conectar com o público, atravessando gerações. No meio do século XX, ele se tornou um ícone cultural, encantando ouvintes com sucessos como My Way e New York, New York. Sua habilidade de transmitir emoções e contar histórias através das canções o tornou não apenas um intérprete, mas uma figura adorada na história da música. A influência de Sinatra ainda é sentida hoje, e muitos artistas se inspiram em seu trabalho. Isso mostra como a música pode criar laços duradouros, ilustrando que, seja no passado ou no presente, alguns artistas deixam uma marca indelével em nossos corações. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia clássica, lembre-se das lendas que abriram caminho para as estrelas de hoje. O que você acha que torna a música tão poderosa ao longo dos séculos? Você sabia que os primeiros controles remotos de televisão funcionavam sem pilhas? No início da era da televisão, os inventores criaram um design inteligente para os controles que não precisavam de pilhas. Em vez de eletricidade, esses controles usavam um mecanismo de mola com um martelo que batia em uma barra de alumínio. Quando o martelo atingia a barra, ele gerava uma frequência ultrassônica que o televisor captava. Esse mecanismo inovador permitia que as pessoas trocassem de canal ou ajustassem o volume sem sair do sofá. Imagine a surpresa dos espectadores daquela época, desfrutando da liberdade de controle, confiando na engenhosa mecânica. Com o avanço da tecnologia, os controles evoluíram e começaram a usar pilhas e sinais infravermelhos, levando à criação dos dispositivos sem fio modernos. Mas é interessante pensar em como uma simples mola e um martelo mudaram nossa experiência de assistir TV naquela época. Você sabia que os gregos antigos criaram um computador? O mecanismo de Antiquítra, muitas vezes chamado de primeiro computador analógico do mundo, foi descoberto em 1901, em um naufrágio perto da pequena ilha grega de Antikythera, datado de cerca de 150–100 a.C. Esse dispositivo surpreendente demonstra a incrível engenhosidade da civilização grega antiga. Arqueólogos o encontraram junto com um tesouro de artefatos, mas esse mecanismo se destaca por seus engrenagens e mostradores intrincados, projetados especificamente para prever posições astronômicas e eclipses. Imagine um modelo mecânico capaz de prever eventos celestiais com notável precisão. Sua complexidade não teve igual por mais de 1000 anos, representando não apenas engenharia avançada, mas também um profundo entendimento da mecânica celeste por parte de seus criadores. Pesquisadores continuam a decifrar sua estrutura e propósito intrincados, revelando segredos que iluminam as conquistas intelectuais dos cientistas antigos. O mecanismo de Antikythera é um poderoso lembrete de que a curiosidade e a criatividade humanas geraram invenções notáveis há muito tempo, nos inspirando até hoje. Não é impressionante pensar que um dispositivo tão sofisticado existiu há milhares de anos? Você sabia que a durião é o rei das frutas? Esse título não é apenas um apelido, ele reflete a importância cultural dessa fruta no Sudeste Asiático. Hoje, muitas pessoas adoram o durião por seu sabor intenso e textura cremosa. Mas seu cheiro forte muitas vezes surpreende os novatos ou até os afasta.
Seu aroma é comparado ao de cebolas podres ou meias usadas após o treino, e pode encher um ambiente. Na verdade, em alguns hotéis e transportes públicos em países como Tailândia e Malásia, essa fruta é proibida por causa do seu odor forte. No entanto, entre os locais, o durião é considerado uma iguaria, sendo usado em sobremesas, coquetéis e até pratos salgados. Os duriões são ricos em nutrientes, incluindo vitaminas, potássio e gorduras saudáveis, tornando-os uma escolha benéfica. Então, embora o cheiro possa ser um obstáculo para alguns, para muitos é uma delícia celestial que vale a pena experimentar. Se você algum dia viajar para o Sudeste Asiático, você vai experimentar essa famosa fruta. Acredite ou não, mas as Maldivas têm uma cultura única. Este incrível paraíso tropical é conhecido não só pelos seus luxuosos resorts e bangalôs sobre a água, mas também pela sua vibrante vida cultural. As Maldivas são uma rica mistura de influências das tradições indianas, árabes e africanas, que se formaram ao longo de séculos de comércio e migração. A língua local, o Diveri, traz um elemento interessante para essa cultura. Derivada do sânscrito, o Diveri é escrito em uma bela escrita chamada Ta'ana, que é lida da direita para a esquerda. A música e a dança são componentes essenciais da cultura maldiva, frequentemente apresentando ritmos animados e performances vibrantes em festivais e celebrações. Além disso, a culinária maldiva oferece uma deliciosa variedade de sabores, com o peixe sendo o ingrediente principal. Ao explorar as Maldivas, você descobrirá que o que atrai os visitantes não são apenas as praias deslumbrantes e os quartos luxuosos, mas também essa única mosaico cultural que enriquece a experiência. Então você está pronto para saber mais sobre as Maldivas e suas tradições vibrantes. Difícil de acreditar, mas as tatuagens eram rituais sagrados. Na verdade, a tinta de tatuagem mais antiga, conhecida no mundo, data de mais de 5.000 anos, feita de ingredientes simples como fuligem e cinzas misturadas com água ou óleo. Essas marcas antigas não eram apenas decorativas. Elas tinham significados espirituais profundos para muitas culturas. As pessoas acreditavam que as tatuagens poderiam oferecer proteção contra espíritos malignos, simbolizar suas crenças ou até mesmo criar conexões com o divino. Para algumas comunidades, receber uma tatuagem marcava um importante rito de passagem, celebrando marcos na vida, como a maturidade ou a coragem. O uso de materiais naturais destaca a criatividade e a engenhosidade de nossos ancestrais, que transformaram elementos básicos em arte significativa na pele. As tatuagens de hoje evoluíram para expressões populares de individualidade e narrativas pessoais. No entanto, é impressionante refletir sobre suas origens como práticas sagradas, enraizadas em costumes e crenças. Considere as ricas narrativas por trás desses símbolos antigos, revelando como eles conectavam indivíduos à sua história e à sua comunidade, deixando uma marca indelével na linha do tempo da expressão humana. O futebol une a Nigéria como nada mais, certo? Essa conexão entusiástica com o belo jogo está entrelaçada na cultura nigeriana, servindo como uma expressão vibrante do orgulho nacional e do espírito comunitário. Para muitos nigerianos, o futebol é mais do que um esporte, é um estilo de vida. Os bairros ganham vida com o som das crianças chutando bolas, e as famílias se unem em dias de jogos emocionantes. A seleção nacional, carinhosamente conhecida como as Águias Super, representou a Nigéria no cenário mundial, com incrível paixão e habilidade, competindo na Copa do Mundo da FIFA 6 vezes. Seus jogos vibrantes atraem grandes públicos, tanto nos estádios quanto em casa, enquanto os torcedores torcem animadamente, vestidos com o verde e branco das cores nacionais. A empolgação em torno do futebol transcende diferenças étnicas e regionais, unindo as pessoas para celebrar cada vitória e unindo-as em tempos de derrota. Festivais, encontros nas ruas e debates apaixonados sobre jogadores geram alegria e camaradagem entre os torcedores. As Águias Super representam esperança e resiliência, fazendo do futebol um farol de unidade que conecta milhões de nigerianos onde quer que estejam. Acredite ou não, Kennedy tinha pôneis chamados Macarrão e Testo. Esses adoráveis animais faziam parte da vida da família Kennedy na Casa Branca. Macarrão, um pônei Shetland de 10 anos, foi dado a Caroline Kennedy pelo próprio Lyndon Johnson, que era vice-presidente durante a presidência de Kennedy. Esse doce pônei se tornou o melhor amigo da jovem Caroline.
representando o espírito brincalhão da infância em um ambiente político sério. Ela passou muitos momentos felizes com Macarrão, passeando pelos jardins da Casa Branca e aproveitando a natureza. Quanto a texto, se sabe menos sobre ele, mas também era um pônei querido nesse dueto único. A presença desses pôneis destacava o lado mais suave da família Kennedy, mostrando como eles equilibravam deveres públicos com alegrias pessoais. A Casa Branca de Kennedy se tornou um símbolo não apenas de poder, mas também de uma família unida, desfrutando a vida, criando memórias e trazendo um pouco de diversão para a capital do país. Você consegue imaginar andar de pônei pelos corredores da história? Incrível, mas é verdade. Madrid é a capital da Espanha. Essa mudança significativa aconteceu quando o rei Filipe II decidiu transferir o centro do poder de Toledo para Madrid, em 1561. Ele viu o potencial da localização central de Madrid, o que facilitava a administração do vasto Império Espanhol. Essa decisão transformou Madrid, de uma cidade relativamente pequena, em uma capital vibrante, cheia de atividade política, cultura e comércio. Com o tempo, à medida que a corte se estabeleceu, foram construídos palácios luxuosos, incluindo o majestoso Palácio Real, que ainda existe hoje. A atratividade de Madrid cresceu, atraindo artistas, pensadores e exploradores. A cidade se tornou um símbolo de poder e influência da Espanha, impactando tudo, desde a arte até a arquitetura. Hoje, Madrid não é apenas o centro político da Espanha, mas também uma joia cultural, conhecida por sua rica história, atmosfera vibrante e deliciosa culinária. Como essa pequena cidade se tornou uma capital tão brilhante? Você consegue imaginar que filmes de terror podem ser tão lucrativos? O filme de 2007, Atividade Paranormal, chocou a indústria cinematográfica, tornando-se a produção mais rentável de todos os tempos. Com um orçamento de apenas cerca de $15 mil, esse thriller sobrenatural arrecadou mais de $193 milhões em todo o mundo. Um retorno sobre o investimento impressionante. O sucesso do filme mostrou a todos que, com criatividade e marketing inteligente, filmes de baixo orçamento podem competir com grandes blockbusters. Ele se baseou na tensão e na atmosfera, em vez de efeitos especiais caros, o que ressoou com o público que ansiava por verdadeiros sustos. Atividade Paranormal também deu início a um subgênero de filmes de terror, com filmagens encontradas, inspirando muitos cineastas iniciantes a pegar a câmera e compartilhar suas histórias únicas. Sua influência na indústria do cinema é inegável, provando que, às vezes, menos é realmente mais. O que você acha que faz esses filmes ressoarem tanto com o público? Você sabia que todas as pandas gigantes, apesar de sua fama mundial, são tecnicamente consideradas propriedade da China? Isso significa que qualquer panda que você vê em um zoológico fora da China está lá sob um contrato de aluguel. Por exemplo, se um zoológico no zoo quiser uma panda, precisa assinar um contrato de aluguel que geralmente dura cerca de 10 anos. E tem mais, até os filhotes fofos nascidos nesses zoológicos estrangeiros ainda pertencem à China. Isso cria uma interessante dinâmica internacional, onde o país anfitrião cuida dos animais adorados, enquanto a China mantém os direitos de propriedade. Essa conexão ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação da natureza e apoia os esforços de pesquisa na China. Então, da próxima vez que você ver uma panda mastigando bambu, lembre-se de que não é apenas um rosto fofo, é parte de uma história maior sobre cooperação internacional e proteção da vida selvagem. O que você acha desse esquema único? Vamos descobrir a verdade sobre os continentes antigos. E se eu te dissesse que os continentes já estiveram conectados de uma forma incrível? Apenas 3,8 quilômetros, ou 2,4 milhas, separam a Ásia da América do Norte pelo Estreito de Bering. Durante a última Era do Gelo, essa região fria se transformou em uma importante ponte terrestre, conhecida como Beríngia. Imagine um tempo em que os continentes modernos estavam unidos, criando um caminho para que humanos antigos e diversas espécies de animais pudessem atravessar facilmente de um lado para o outro. Essa rota de migração era cheia de animais, como mamutes e lobos, além de ancestrais humanos que buscavam novos territórios e recursos. À medida que a Terra esquentava e as geleiras derretiam, Beríngia gradualmente se submergiu sob as águas, moldando nossa geografia atual, enquanto preservava uma história notável de conexão. Hoje, o que vemos é uma vasta extensão de água, mas embaixo dela existe uma história de evolução, migração
e os laços profundos que um dia uniram nosso mundo. Portanto, da próxima vez que você pensar no Estreito de Bering, lembre-se de que não é apenas um corpo d'água, mas uma porta de entrada para entender o passado do nosso planeta. Tem medo de perder o sinal do celular? A nomofobia é um medo real que muitas pessoas enfrentam hoje em dia. Esse medo está ligado ao pavor de ficar sem celular ou perder o sinal, mostrando o quanto a tecnologia está presente em nosso dia a dia. Imagine entrar em um lugar sem sinal ou esquecer o celular em casa. Para alguns, esse momento pode causar pânico, pois se preocupam com chamadas importantes ou notificações perdidas. O aumento da nomofobia pode ser relacionado à nossa conexão constante com amigos, família e até trabalho. Quando a tecnologia facilita nossa vida, ela também pode nos fazer sentir vulneráveis sem ela. Isso levanta questões interessantes sobre nossa dependência dos smartphones. Será que estamos muito dependentes desses dispositivos? Compreender esse medo pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre aproveitar a tecnologia e estar presentes em nossa vida cotidiana. Você já pensou em chuva de pedras preciosas em Netuno? Este planeta incrível tem condições climáticas únicas e surpreendentes, parecendo um enredo de ficção científica. Cientistas acreditam que a enorme pressão e as temperaturas extremas em Netuno criam um ambiente onde compostos de carbono se transformam em diamantes. Imagine nuvens de pedras preciosas se formando na atmosfera e às vezes caindo como chuva, com ventos que podem ultrapassar 1.200 milhas por hora. Netuno apresenta alguns dos ventos mais rápidos do sistema solar, que ajudam a espalhar essas partículas de diamante. Embora não possamos visitar Netuno para ver esse espetáculo com nossos próprios olhos, telescópios e missões espaciais nos oferecem uma visão de sua atmosfera fascinante. A ideia encantadora de chuva de pedras preciosas dá um toque luxuoso a este planeta distante, tornando Netuno não apenas uma bola de gás, mas uma maravilha cativante do nosso sistema solar. O que você acha de estar em um planeta onde diamantes caem do céu? É difícil de acreditar, mas a Noruega realmente ama a televisão lenta. O primeiro grande reality show na Noruega foi algo inusitado, uma transmissão hipnotizante de 7 horas de uma viagem pela linha de Bergen. Esse programa atraiu cerca de 20% da população do país, mostrando paisagens deslumbrantes e a beleza simples de viajar de trem. Ao contrário dos típicos reality shows americanos, cheios de drama e competição, a abordagem norueguesa valoriza a tranquilidade e a paciência. O sucesso desse formato único levou ao surgimento do conceito de televisão lenta, que se concentra em experiências sinceras e sem pressa, em vez de entretenimento acelerado. Os espectadores encontraram alegria em observar as paisagens tranquilizadoras, o que despertou um interesse nacional por conteúdos mais lentos e reflexivos. A popularidade da televisão lenta demonstra um valor cultural diferente na mídia, convidando todos a fazer uma pausa e simplesmente aproveitar o momento. Não é surpreendente como um reality show pode ser tão diversificado. Acredite ou não, os bumerangues modernos inspiram engenheiros. Esses dispositivos incríveis que eram usados pelos aborígenes da Austrália para caça, hoje são populares como brinquedos e equipamentos esportivos. Sua forma aerodinâmica única permite que voem elegantemente pelo ar e voltem para quem os lança, se usados corretamente. Esse voo impressionante chamou a atenção de engenheiros e cientistas que estudam bumerangues para entender os princípios da aerodinâmica. Por exemplo, na aviação, o design do bumerangue influenciou a forma das asas dos aviões, melhorando a sustentação e a eficiência do combustível. Da mesma forma, o conhecimento adquirido da dinâmica dos bumerangues foi aplicado na robótica, ajudando a criar drones que se orientam melhor no céu. É incrível como algo que surgiu de um ofício antigo continua a moldar a tecnologia moderna. Na próxima vez que você lançar um bumerangue, pense em como esse simples brinquedo conecta nosso passado e futuro, unindo habilidades tradicionais com ciência avançada. Não é surpreendente como um objeto lúdico pode ter um impacto tão profundo? Difícil de acreditar, mas o milho tem uma história rica. O milho, também conhecido como maíz, não é apenas um alimento básico para muitos. Ele tem raízes profundas na América, onde foi cultivado pela primeira vez há mais de 9.000 anos. Essa colheita incrível se tornou uma fonte importante de alimento, fornecendo carboidratos, fibras e proteínas essenciais. O que é ainda mais interessante é que o milho vem em várias cores: amarelo, azul, vermelho e até roxo. Cada variedade adiciona um toque único ao mundo culinário.
Além de ser alimento, o milho desempenha um papel cultural importante em muitas comunidades, simbolizando vida e prosperidade em várias tradições. Hoje, o milho não é apenas um alimento, ele é usado em tudo, desde tortilhas até pipoca e até mesmo em biocombustíveis. À medida que continuamos a descobrir sua diversidade, fica claro que o milho não é apenas uma planta, é um pilar da história e da cultura em muitas sociedades. É interessante pensar em como ele influencia sua mesa e nosso planeta. Incrível, mas é verdade. Colombo escrevia cartas. Essas cartas escritas por Cristóvão Colombo durante suas famosas viagens são verdadeiros tesouros de informação. Elas descrevem não apenas suas aventuras pelo Atlântico, mas também suas reflexões sobre as terras recém-descobertas. Durante séculos, as cartas ficaram escondidas, perdidas no tempo, até que historiadores as reencontraram. Nessas anotações, Colombo descrevia paisagens ricas, diversos povos com os quais se encontrou e animais que viu, o que ajudou a criar uma nova compreensão da geografia de sua época. As cartas oferecem uma visão única dos pensamentos de um homem que mudou o mundo, cheios de emoção e surpresa pelo que havia além do horizonte. Elas mostram como Colombo via suas descobertas, não apenas como novos territórios, mas também como oportunidades para comércio e exploração. Que conhecimentos podem estar escondidos nessas cartas sobre nosso passado e sobre como percebemos a exploração hoje? Difícil de acreditar, mas Houston é realmente diversificado. Esta cidade vibrante orgulhosamente carrega o título de mais diversificada dos Estados Unidos. Sua mosaico demográfico inclui 43,8% de latinos, 25,6% de brancos, 23,1% de negros e 6% de asiáticos, tornando Houston um verdadeiro caldeirão de culturas, tradições e idiomas. Essa mistura incrível não só enriquece a comunidade, mas também molda a identidade da cidade. Desde a deliciosa comida, que varia de Tex-Mex à culinária asiática, até festivais que celebram o patrimônio único de cada cultura, os moradores desfrutam de uma bela combinação de estilos de vida. As pessoas em Houston não apenas coexistem, elas prosperam juntas, estabelecendo conexões e compartilhando experiências. À medida que a cidade cresce, sua diversidade certamente desempenhará um papel fundamental na definição de seu futuro. Não é surpreendente como essa diversidade pode se unir para criar um ambiente dinâmico e acolhedor. O que inspirou o design original de Aladdin? Este fato interessante revela que o icônico personagem do filme de animação da Disney foi inicialmente criado com características que lembram a estrela de Hollywood Tom Cruise. Imagine um jovem herói com o charme e a carisma de Cruise, levando os espectadores a um mundo mágico de Agrabah. A equipe criativa da Disney fez uma escolha ousada ao adaptar o clássico conto oriental, pensando em como o público moderno perceberia o personagem. A decisão de usar a imagem de Tom Cruise reflete a mistura de culturas e influências na animação. Embora versões posteriores de Aladdin tenham se afastado dessa inspiração, o design inicial mostra uma interação única entre uma celebridade ocidental e a narrativa tradicional. Não se trata apenas da aparência, o design do personagem desempenha um papel importante na conexão dos espectadores com a história. Então, da próxima vez que você assistir a Aladdin, lembre-se de que esse carismático gato de rua foi uma vez apresentado através da lente de uma estrela. Não é interessante como a animação combina diferentes influências para criar algo mágico? É verdade que a hanseníase não é mais contagiosa. Essa doença antiga, também conhecida como doença de Hansen, sempre foi cercada de mal-entendidos, gerando medo e estigma. Durante séculos, pessoas com hanseníase enfrentaram isolamento severo devido a sintomas visíveis, como lesões na pele e desfiguração. O que muitos não percebem é que a hanseníase não é facilmente transmissível. É necessário um contato prolongado com uma pessoa não tratada para que a doença se espalhe. Esse fato revela que nossos medos muitas vezes vêm de equívocos. Notavelmente, a primeira evidência esquelética de um leproso foi descoberta enterrada fora de uma área urbana, desafiando costumes hindus sobre cremação. Essa escolha de sepultamento ilustra a intensa marginalização histórica daqueles que sofrem de hanseníase, refletindo as lutas sociais com doenças que alteram a aparência física. Felizmente, os avanços médicos modernos transformaram a hanseníase em uma condição controlável, permitindo que as pessoas tenham vidas mais plenas. No entanto, o estigma do passado persiste, mostrando nossa necessidade de educação e empatia.
Ao entender melhor essa doença, podemos criar um ambiente mais compassivo para aqueles afetados por seu legado. É verdade que as rãs não bebem água? Absolutamente! As rãs têm uma maneira incrível de obter umidade, sem precisar beber água de um lago ou poça. Elas absorvem água pela pele, especialmente em uma área especial na barriga e nas coxas, chamada de zona de bebida. Essa adaptação única permite que elas captem umidade do ambiente, o que é muito útil em lugares úmidos ou durante a chuva. Isso significa que as rãs conseguem se manter hidratadas, mesmo em períodos secos, mostrando sua incrível capacidade de se adaptar a diferentes condições. Curiosamente, esse método de absorção não se limita apenas à água. As rãs também conseguem obter oxigênio pela pele. Então, da próxima vez que você ver uma rã, lembre-se de que ela não está apenas pulando, mas também é uma expert em manter a umidade, sem tomar um gole. Descubra o que realmente acontece sob a superfície gelada de Europa. A Lua Europa de Júpiter é um lugar fascinante que atrai cientistas e sonhadores. Sob sua espessa camada de gelo, existe um vasto oceano que pode conter mais do que o dobro da quantidade de água encontrada na Terra. Esse mar oculto se mantém aquecido devido às forças gravitacionais de Júpiter, criando um ambiente dinâmico e potencialmente habitável. O oceano é salgado e rico em nutrientes, levantando possibilidades empolgantes para a existência de vida além do nosso planeta. A próxima missão, Europa Clipper da NASA, pretende explorar esses mistérios, estudando a superfície gelada de Europa e analisando os geysers que ejectam vapor d'água no espaço. Esses jatos podem fornecer informações essenciais sobre o oceano que está escondido abaixo. Se houver vida microbiana nas profundezas de Europa, isso pode mudar nossa compreensão sobre a vida no universo e suas diversas formas. Imagine exploradores robóticos navegando por essas águas alienígenas, revelando segredos biológicos que permaneceram ocultos por milênios. Europa é muito mais do que um satélite coberto de gelo. Ela pode conter a chave para entender o potencial da vida em todo o cosmos. Acredite ou não, as raposas árticas mudam a cor de sua pelagem. Essa adaptação incrível é essencial para a sobrevivência delas em um ambiente gelado que chamam de lar. No inverno, as raposas árticas têm uma linda pelagem branca que as ajuda a se camuflar na paisagem nevada, dificultando a detecção por predadores. Mas com a chegada dos meses quentes, esses animais inteligentes trocam o pelo branco por um tom cinza escuro. Essa nova cor as esconde perfeitamente entre as pedras e a tundra, permitindo que caçem de forma eficiente e evitem se tornar presas. A capacidade de mudar a cor da pelagem não só mostra a incrível versatilidade das raposas árticas, mas também destaca as maneiras extraordinárias pelas quais a natureza se adapta ao seu ambiente. A natureza é realmente surpreendente, criando maravilhas ocultas para ajudar os animais a sobreviver. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem do Ártico, lembre-se dessas raposas inteligentes e como sua moda sazonal as ajuda a enfrentar o rigoroso cenário ártico. Você sabia que o intestino pode mudar de forma? Essa habilidade incrível é como um GPS embutido para o seu sistema digestivo. O intestino, que é uma rede complexa de músculos, tem um conhecimento natural de sua forma. Quando os cirurgiões realizam operações e precisam mudar sua posição, eles não precisam se preocupar demais em deixá-lo perfeito. Após a remoção ou recuperação de partes do intestino, os médicos simplesmente o colocam de volta na cavidade abdominal e o intestino começa a se mover por conta própria. Essa técnica maravilhosa de autorregulação permite que ele recupere sua posição e funcionamento corretos. Essa capacidade natural é importante durante a recuperação, tornando o processo de cicatrização mais suave. Nossos corpos realmente possuem mecanismos incríveis para ajudar na cura, garantindo que tudo funcione bem após a cirurgia. Não é surpreendente como nosso intestino pode se adaptar sem esforço. Você pode acreditar que fofocas são proibidas em Indiana? Essa lei surpreendente mostra como alguns lugares levam a sério o respeito na comunidade. Em Indiana, espalhar rumores maldosos não é apenas desaprovado, é ilegal. Essas leis refletem um forte desejo cultural de manter a harmonia entre os vizinhos. O Estado busca incentivar a bondade e interações positivas, lembrando a todos o quanto as fofocas podem prejudicar. Em vez de se destruírem com fofocas, Indiana encoraja seus habitantes a se apoiarem e a criarem um ambiente amigável. Isso pode parecer estranho para muitos, mas é uma lição sobre o poder das palavras.
Em um mundo onde as redes sociais podem amplificar fofocas, a posição de Indiana oferece uma perspectiva interessante sobre os valores comunitários e a importância de manter relações respeitosas. Então, da próxima vez que você ouvir um rumor suculento, lembre-se de como isso pode afetar os outros. Incrível, mas é verdade. A batata é complexa. Você sabia que a batata tem mais cromossomos do que os humanos? Nós temos 46 cromossomos, enquanto esses humildes tubérculos têm 48, o que os torna geneticamente mais complexos. Essa complexidade genética ajuda a batata a se adaptar e prosperar em diferentes condições, mostrando o quão resistentes elas são. Talvez ainda mais interessante é que essas plantas crescem debaixo da terra, longe da agitação da vida na superfície. Elas desenvolvem sua nutrição rica em amido, escondidas dos olhos, o que as ajuda a evitar muitos insetos e doenças. Mesmo sob a superfície, a batata está ocupada criando um mundo de texturas e sabores. Sendo um alimento básico em muitas culturas, elas alimentam bilhões de pessoas, permanecendo em grande parte invisíveis até que as desenterremos. Portanto, da próxima vez que você saborear batatas fritas ou purê, lembre-se de que essas delícias têm uma história fascinante que começa bem fundo na terra. Imagine uma substância que custa 62,5 trilhões de dólares. A antimatéria, frequentemente considerada o material mais caro da Terra, chama a atenção de cientistas e curiosos. Essa substância incrível não é apenas uma ideia teórica, ela desempenha um papel importante nas pesquisas sobre física de partículas. No entanto, produzir até mesmo uma pequena quantidade de antimatéria exige uma enorme quantidade de energia e recursos. O alto custo se deve aos processos complexos necessários para sua produção, tornando-a um verdadeiro luxo no mundo científico. Apesar do preço astronômico, a antimatéria possui um potencial incrível. Pesquisadores veem nela a chave para avanços revolucionários na produção de energia e na exploração do espaço. Pense nisso, se conseguirmos usar a antimatéria de forma eficiente, poderemos descobrir fontes de energia poderosas, ou até lançar naves espaciais além dos nossos sonhos mais ousados. É como se a ficção científica estivesse se tornando realidade. Embora possamos estar longe de realizar esses sonhos hoje, a busca pela antimatéria não só desafia nossa compreensão do universo, mas também inspira inovações tecnológicas que podem mudar nossas vidas para sempre. Quem sabe a antimatéria pode ser nosso ingresso para um futuro brilhante? Difícil de acreditar, mas a Voyager 1 está tão longe. Atualmente, essa incrível sonda espacial está a cerca de 24,9 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância impressionante é difícil de compreender, especialmente quando percebemos que o sinal, viajando à velocidade da luz, leva 23 horas e 9 minutos para chegar até ela. Imagine enviar uma mensagem para um amigo e esperar quase um dia para receber uma resposta. A Voyager 1 foi lançada em 1977 para explorar os planetas externos e já está viajando pelo espaço há mais de 4 décadas. É como um cartão postal espacial, enviando informações valiosas sobre o nosso sistema solar e além. Enquanto viaja por vastidões do espaço, continua a nos ensinar sobre o universo, lembrando-nos de quão pequenos somos nesse mundo imenso. Quais outros mistérios ela poderá revelar por lá? Você consegue imaginar que será possível levar líquidos a bordo de aviões novamente? A proibição de líquidos em aviões pode parecer uma consequência dos ataques de 11 de setembro, mas na verdade surgiu de um plano terrorista frustrado em 2006. As autoridades britânicas revelaram esse plano alarmante, que envolvia explosivos líquidos disfarçados como bebidas não alcoólicas comuns. O plano previa que os terroristas misturassem esses líquidos a bordo para criar uma bomba mortal durante o voo. Essa descoberta chocou o mundo e levou a medidas imediatas, resultando no endurecimento das regras de segurança nos aeroportos. Para garantir a segurança dos passageiros, aeroportos ao redor do mundo implementaram a proibição de transportar líquidos acima de um certo limite, resultando na famosa regra do 100 ml para bagagem de mão. Essa regra mudou nossa forma de arrumar itens essenciais para viagens, tornando-se uma verdadeira acrobacia para atender às exigências rigorosas. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto, pense nas razões sérias por trás dessas restrições aos líquidos. E se eu disser que as posturas de poder podem ser um mito? A ideia de posturas de poder, popularizada em uma palestra TED de 2010, sugere que uma boa postura e ocupar espaço podem aumentar sua confiança e sucesso. Parece inspirador, não é?
No entanto, muitos estudos científicos posteriores não confirmaram essas afirmações iniciais, levando os pesquisadores a considerarem as posturas de poder como pseudociência. Críticos apontam que, embora sua postura possa influenciar um pouco seu humor, ela não altera seus hormônios ou comportamento na tomada de decisões de forma tão significativa como foi sugerido. Essa discussão contínua destaca a necessidade de testes rigorosos e repetição em pesquisas psicológicas. Ao explorar tendências de autodesenvolvimento, é importante manter um ceticismo e exigir provas convincentes antes de aceitar tais afirmações transformadoras. Talvez uma simples mudança na forma como nos posicionamos não seja a chave para a confiança? Um fato interessante sobre canetas espaciais. Muitos pensam que a NASA gastou muito dinheiro em uma caneta espacial, cara, enquanto os russos usavam lápis simples. Na verdade, é tudo diferente. A caneta espacial foi inventada pelo empresário americano Paul Fisher, e a NASA a comprou por apenas $2,39 cada, e não por milhões. O design único da caneta permitia que ela escrevesse em condições de gravidade zero, debaixo d'água, e em temperaturas de 30 a 250 graus Fahrenheit. A recarga sob pressão de Fisher garantia a confiabilidade da caneta para os astronautas em situações onde canetas e lápis comuns falhavam. Essa solução inteligente não só economizou dinheiro, mas também melhorou a funcionalidade para as missões espaciais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a caneta espacial, lembre-se de que não é apenas um gadget da moda, é um exemplo de pensamento inovador e praticidade no espaço. Difícil de acreditar, mas inundações podem trazer humor. Sempre que a água sobe, um homem brinca. Escolha seu lutador, água ou eletricidade, oferecendo uma visão leve sobre uma situação séria. Não é apenas uma frase engraçada, é um lembrete dos perigos reais associados às inundações, especialmente quando se trata de eletricidade. Inundações podem criar condições perigosas, causando falhas no fornecimento de energia ou até mesmo risco de choque elétrico. Em muitas regiões, chuvas fortes e aumento do nível da água podem interromper a vida, danificando casas e ameaçando a segurança. A piada desse homem reflete como o humor pode ser uma forma de lidar com as dificuldades. Ele ajuda as pessoas a enfrentarem os desafios, proporcionando um momento de leveza, destacando que, embora as inundações sejam sérias, encontrar risadas pode aliviar o fardo emocional. Qual seria seu lutador? Água ou eletricidade? Você pode acreditar que as pessoas confundem HTML com uma infecção? Um estudo surpreendente de 2014 mostrou que 11% dos americanos pensavam erroneamente que HTML, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto, era uma infecção sexualmente transmissível. Essa confusão destaca uma lacuna na alfabetização digital, já que HTML é uma parte importante da internet. É o código usado para criar e formatar páginas da web, permitindo que os navegadores entendam a estrutura e a disposição do conteúdo. Pense nisso como o projeto do seu site favorito. Apesar de sua importância no desenvolvimento web, muitos ainda o confundem com termos médicos. Essa falta de entendimento pode estar ligada à linguagem técnica complicada, que faz com que algumas pessoas se sintam perdidas. Aprender o básico da alfabetização digital pode ajudar a preencher essas lacunas. Então, da próxima vez que alguém mencionar HTML, você poderá explicar com confiança o que realmente é, sem nenhuma história médica. Métodos de tratamento chocantes levaram a um destino trágico aos 42 anos. No passado, as práticas médicas muitas vezes pareciam mais experimentos do que ajuda real. Em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, os médicos recorreram a vários métodos cruéis e estranhos. Eles o forçaram a beber caldo, acreditando que isso lhe daria forças. Um método especialmente cruel envolvia jogar um balde de água quente em sua cabeça, o que provavelmente fez mais mal do que bem. Para piorar a situação, colocaram meia dúzia de sanguessugas em seu nariz, pensando que isso ajudaria a eliminar toxinas do corpo. E como se isso não fosse suficiente, ainda lhe introduziram uma vela de sabão, o que provavelmente só aumentou o desconforto. E infelizmente nenhum desses métodos funcionou, e ele faleceu tragicamente da doença aos apenas 42 anos. Essa história ressalta o quanto avançamos na medicina moderna, onde práticas tão cruéis e equivocadas agora pertencem ao passado. Hoje, entendemos muito melhor o corpo humano e o que realmente ajuda, em vez de atrapalhar a cura. Você sabia sobre a beluga gigante?
Esse peixe incrível não é apenas o maior peixe de água doce do mundo, mas também uma maravilha da natureza. Pesando cerca de 2.000 quilos e medindo quase 8,5 metros, a beluga pode ser tão longa quanto um ônibus pequeno. Esses peixes antigos habitam as águas do Mar Cáspio e do Mar Negro há milhões de anos, o que os torna uma ligação viva com o passado do nosso planeta. Com seus corpos alongados e focinhos achatados, eles se destacam em qualquer rio. No entanto, apesar de seu tamanho impressionante, as belugas enfrentam sérias ameaças, principalmente devido à pesca excessiva e à perda de habitat. Antigamente eram abundantes, mas agora essas criaturas majestosas estão ameaçadas de extinção, o que leva a muitos esforços para proteger seu habitat e garantir sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você pensar em peixe, lembre-se da beluga e de sua história fascinante. Você consegue imaginar como um gigante desse tipo desliza graciosamente pela água. Prepare-se para se surpreender com a singularidade do aardvark. Os aardvarks são os únicos representantes restantes da ordem Tubulidentata, que os conecta a um grupo fascinante de animais, conhecido como Afroteria. Esse grupo especial também inclui elefantes e manatins, mostrando o quão diversa pode ser a evolução. Uma das características mais impressionantes do aardvark é sua capacidade de fechar bem as narinas enquanto cava no solo em busca de formigas e cupins. Essa adaptação inteligente evita a entrada de poeira e insetos incômodos, enquanto o aardvark procura suas guloseimas favoritas. Esses seres noturnos desempenham um papel importante em seu ecossistema, controlando as populações de insetos, o que os torna essenciais para manter um ambiente equilibrado. Então, da próxima vez que você pensar nesses animais estranhos, lembre-se de que eles não são apenas fofos, eles também são extremamente importantes para seus habitats. Você sabia que a Terra foi vista do espaço pela primeira vez? Em 7 de dezembro de 1972, a tripulação da Apollo 17 tirou uma foto incrível que mudou para sempre nossa visão do planeta. Essa imagem icônica, conhecida como a Bola Azul, mostra a Terra em detalhes impressionantes a cerca de 29.000 quilômetros de distância, flutuando lindamente no espaço. Os astronautas estavam a caminho da Lua, mas ao se virarem para a Terra, capturaram uma cena fascinante que ilustra a fragilidade e a beleza do nosso lar. A foto revela os oceanos azuis, as nuvens brancas e as cores vibrantes das massas terrestres, lembrando-nos da nossa conexão com o planeta e uns com os outros. Essa imagem impulsionou uma nova compreensão sobre a ecologia e nossa responsabilidade em proteger a Terra. Você consegue imaginar como é ver nosso planeta de tão longe? Prepare-se para se surpreender com o Portal do Inferno. Este lugar incrível no Turcomenistão esconde um segredo flamejante, uma cratera de gás natural que queima há várias décadas. Conhecida como a Cratera de Gás de Darvaza, ela começou a queimar em 1971, quando geólogos acidentalmente incendiaram o gás durante perfurações. Eles tentaram conter o vazamento, mas tudo deu errado e surgiu uma cova de fogo. Para evitar a propagação do gás tóxico, decidiram deixá-lo queimar, esperando que se apagasse em algumas semanas. Mas não sabiam que as chamas continuariam a arder até hoje. Hoje, a cratera tem cerca de 70 metros de largura e brilha à noite como um forno, atraindo aventureiros e turistas curiosos de todo o mundo. A visão das chamas dançantes contra o fundo escuro do deserto é hipnotizante e assustadora, o que lhe rendeu o apelido de Portal do Inferno. Com esta cova em chamas e uma história fascinante, este lugar único levanta questões sobre nossa relação com os recursos naturais e as consequências inesperadas de nossas ações. O que você acha desta maravilha flamejante? Por que o Japão leva a sério os respingos de carros? No Japão, existem multas reais para motoristas que molham pedestres ao passar por poças. Essa lei incomum destaca a seriedade do país em relação à segurança nas estradas, mostrando que as vias não são para brincadeiras aquáticas. Imagine que você está andando na rua e de repente é molhado por um carro que passa. Muitos achariam isso um choque. Essa lei não é apenas uma piada, ela promove a conscientização e o respeito entre motoristas e pedestres. Afinal, ser surpreendido por um banho inesperado pode estragar seu dia e até causar acidentes. A lei lembra que todos compartilham a estrada e devem cuidar uns dos outros. Portanto, se você dirige no Japão, lembre-se, evite respingos em pedestres e mantenha as ruas seguras e secas.
O que você acha dessa perspectiva interessante sobre as regras de trânsito? Você ouviu sobre a rápida expansão da Häagen-Dazs? A empresa chinesa Häagen-Dazs está mudando o mercado de fast food, superando o McDonald's em número de lojas. Até 2025, a Häagen-Dazs planeja abrir mais de 46 mil lojas em todo o mundo, enquanto o McDonald's reduzirá o número de seus estabelecimentos para cerca de 43 mil. Esse crescimento impressionante destaca não apenas a crescente popularidade de sorvetes e chás em vários países, mas também as mudanças no mercado de fast food. Sabores únicos e ofertas atraentes estão conquistando clientes de todas as idades. Enquanto isso, o McDonald's, que já foi o líder absoluto, enfrenta desafios. Os consumidores estão cada vez mais buscando doces e bebidas refrescantes, tornando a Häagen-Dazs uma escolha popular. Será que veremos em breve mais lojas da Häagen-Dazs do que arcos dourados na sua região? Sentindo borboletas no estômago? É tudo adrenalina. Quando vemos alguém que gostamos, nosso corpo reage de uma forma incrível. A adrenalina, um hormônio poderoso, ativa a resposta de estresse do organismo. Essa reação natural nos ajuda a nos prepararmos para possíveis desafios, muitas vezes chamada de resposta de luta ou fuga. Quando a adrenalina entra em nosso sistema, ela acelera o coração e aumenta o fluxo sanguíneo, causando essa sensação de frio na barriga. Esse sentimento pode parecer estranho, mas é completamente normal. É como se nosso corpo dissesse, prepare-se para algo emocionante. Curiosamente, esses sintomas às vezes podem ser confundidos com medo. Nosso cérebro não faz uma distinção clara entre medo e excitação. Então, da próxima vez que você sentir borboletas ao encontrar alguém especial, lembre-se de que é apenas sua adrenalina, dizendo que seus sentimentos são reais e merecem atenção. Não é incrível como nosso corpo reage às emoções? Você vai se surpreender ao saber que o rei atuou em Star Trek. Antes de se tornar o rei da Jordânia, Abdullah II apareceu inesperadamente como figurante na famosa série de ficção científica Star Trek Voyager. Isso aconteceu no início dos anos 90, quando ele ainda era um oficial militar e estudava no Secundeira. O episódio em que ele participou se chama 37. E nele, a equipe da nave Voyager encontra pessoas do século XX em estado de animação suspensa. A participação de Abdullah é especialmente interessante, pois mostra um lado diferente da vida real, onde experiências humanas, como atuar, podem nos unir, independentemente do status. Ele conseguiu equilibrar suas obrigações com um pouco de diversão e criatividade. Esse momento divertido na cultura pop oferece uma visão inesperada da vida do futuro monarca, lembrando-nos de que até os reis têm interesses variados. Quem diria que a família real tem uma história tão fascinante? Você não vai acreditar na conexão com a música de Joni Mitchell. No mundo da música, Both Sides Now de Joni Mitchell é um clássico eterno, mas também marcou um momento importante na carreira de uma cantora. Essa canção, com suas letras lindas e profundas, se tornou um sucesso para Judy Collins, conhecida por seu estilo folk. Embora Judy tenha outras músicas que fizeram sucesso, nenhuma alcançou a popularidade desta. Lançada em 1967, Both Sides Now mostrou não só as incríveis habilidades de Joni como compositora, mas também a poderosa interpretação vocal de Judy. A música aborda temas de amor e percepção, fazendo os ouvintes refletirem sobre as complexidades da vida. Apesar da rica carreira de Judy, cheia de conquistas, essa faixa continua sendo seu grande sucesso, lembrando-nos da mágica que acontece quando artistas talentosos se juntam. Você consegue imaginar o impacto que essa música teve na época? Por que o mecanismo de Anticítera nos fascina? Descoberto em um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera em 1901, esse incrível artefato é frequentemente chamado de primeiro computador mecânico do mundo. Datado de cerca de 100 a.C., o mecanismo de Anticítera era uma complexa combinação de engrenagens e mostradores que permitia aos antigos gregos calcular posições astronômicas e prever eclipses com impressionante precisão. Imagine a genialidade de criar um dispositivo tão complexo há mais de 2.000 anos. Seu design intricado incluía pelo menos 30 engrenagens, algumas das quais utilizavam conhecimentos avançados em matemática e astronomia, muito à frente de seu tempo. Os cientistas acreditam que ele não apenas ajudava na navegação, mas também desempenhava um papel em diversos sistemas de calendário. O mistério de como uma tecnologia tão avançada foi perdida e redescoberta continua a atrair a atenção de historiadores e cientistas.
Que outros segredos antigos este dispositivo pode revelar? Acredite ou não, mas o Sol controla nosso sistema solar. Ele representa impressionantes 29,86% da massa total, o que mostra o quão grande ele é. Imagine uma enorme bola de praia, simbolizando todo o sistema solar. O Sol seria como uma montanha gigante em comparação com pequenas pedrinhas. Esse tamanho colossal dá ao Sol uma poderosa atração gravitacional, que mantém todos os planetas, incluindo a Terra, em suas órbitas. Sem essa influência gravitacional, os planetas flutuariam no espaço, perdendo seus caminhos e alinhamentos. A energia do Sol também sustenta a vida em nosso planeta, fornecendo o calor e a luz necessários para o crescimento das plantas e o bem-estar de pessoas e animais. Com um diâmetro de cerca de 1.392 mil quilômetros, que é aproximadamente 109 vezes o da Terra, é difícil imaginar suas verdadeiras dimensões. Essa estrela gigante, composta principalmente de hidrogênio e hélio, trabalha incansavelmente para manter nosso sistema solar, tornando-se o centro do nosso vizinhança cósmica. Não é incrível como uma única estrela pode ter um impacto tão grande em tudo ao seu redor? O que acontece com as cartas de amor para a Mona Lisa? A Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, não é apenas uma famosa obra de arte. Ela tem até uma caixa de correio no Louvre. Visitantes de todo o mundo enviam cartas de amor sinceras, poesias e mensagens de admiração. Muitos sentem uma conexão emocional com seu sorriso enigmático, acreditando que por trás de seu olhar há uma história profunda. Essa conexão é tão forte que alguns até escrevem seus sentimentos em papel, tratando-a como uma amiga ou confidente. Embora a pintura permaneça em silêncio, o entusiasmo e a devoção dos fãs criam uma conversa vibrante em torno da obra. Cada carta acrescenta ao legado da Mona Lisa, tornando-a mais do que apenas uma pintura. Ela se torna um símbolo de inspiração que é passado de geração em geração. É surpreendente pensar como uma obra de arte pode despertar tanta paixão e criar um diálogo que continua até hoje. Você vai se surpreender ao saber que os oceanos produzem oxigênio. Esse fato incrível destaca a importância dos oceanos no ecossistema do nosso planeta. Mais de 50% do oxigênio que respiramos vem do oceano, sendo produzido principalmente por pequenos organismos chamados fitoplâncton. Essas criaturas microscópicas prosperam nas camadas iluminadas do oceano, usando a luz solar para gerar energia em um processo conhecido como fotossíntese. Assim como as plantas terrestres, o fitoplâncton absorve dióxido de carbono e libera oxigênio, tornando-se essencial para a vida marinha e para o ar que respiramos. Embora sejam pequenos, seu impacto é enorme. Além disso, o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar oceânica, sustentando diversas espécies de seres marinhos, desde pequenos zooplânctons até enormes baleias. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que esses pequenos habitantes do oceano estão trabalhando duro para manter nossa atmosfera limpa e rica em oxigênio. Você já se perguntou quanta energia seu cérebro consome? Seu cérebro é uma fonte incrível de energia, utilizando mais de 20% do total de energia do seu corpo, mesmo quando você está descansando. Isso equivale a cerca de 330 calorias queimadas todos os dias, enquanto você dorme profundamente. Pode parecer surpreendente, mas seu cérebro está sempre ativo, regulando funções vitais e processando informações o tempo todo. Enquanto você sonha, seu cérebro se ocupa em manter seu coração batendo e seus pulmões respirando. Ele usa essa energia para se comunicar entre os neurônios e manter todas as suas funções incríveis, desde a memória até a resolução de problemas. Impressionante, mas mesmo quando você relaxa, seu cérebro continua ativo, realizando tarefas como consolidar memórias e processar experiências. Imagine quanta energia é necessária para toda essa atividade complexa. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, após um longo dia de reflexão ou estudo, lembre-se de que seu cérebro é um motor incansável que alimenta não apenas seus pensamentos, mas também muitos sistemas críticos do seu corpo. Não é incrível o quanto seu cérebro se esforça mesmo durante o descanso? Vamos desvendar a verdade sobre o gogo de ovo. O nome gogo de ovo é uma versão divertida de grog de ovo, que se refere a uma mistura saborosa de ovos e rum. Essa bebida cremosa tem raízes aconchegantes que remontam à América colonial, onde se tornou um favorito no inverno durante as festas.
Imagine os colonos se reunindo ao redor de uma fogueira, compartilhando risadas e brindando com canecos dessa bebida rica, enquanto a neve cai suavemente do lado de fora. O gogo de ovo é frequentemente enriquecido com especiarias como noz moscada e canela, o que lhe confere um sabor quente e agradável, perfeito para encontros festivos. Com o passar dos anos, ele se tornou sinônimo de Natal, simbolizando calor e alegria. Com uma rica história, o gogo de ovo evoluiu, mas seu charme aconchegante permanece, tornando uma iguaria sazonal amada. Então, você já experimentou essa deliciosa bebida festiva? Prepare-se para se surpreender com a ponte tibetana. Esta incrível estrutura, localizada em Canelo, Andorra, é um sonho para os amantes de aventura. Suspensa a mais de 1.875 metros acima do deslumbrante Vale de Rio, a ponte se estende por impressionantes 603 metros. Não é apenas uma ponte, é a segunda mais longa ponte tibetana do mundo. Imagine caminhar por ela, apreciando as vistas deslumbrantes do Vale Verde abaixo e das montanhas ao longe. A ponte combina altura emocionante e beleza natural, atraindo turistas e aventureiros. Se você é um viajante experiente ou apenas quer sentir um pouco de adrenalina, a ponte tibetana em Canelo oferece uma oportunidade única de se conectar com a natureza de uma forma inesquecível. Você já sonhou em caminhar entre as nuvens? Surpreendente, mas os burros são mais perigosos que acidentes de avião. Todo ano, esses animais que parecem inofensivos causam mais mortes do que incidentes aéreos. Muitas pessoas subestimam os perigos de se aproximar de burros, frequentemente ignorando seu comportamento agressivo quando se sentem ameaçados ou maltratados. Embora viajar de avião seja considerado um dos meios mais seguros de transporte, os ferimentos relacionados a burros acontecem com mais frequência em áreas rurais, onde esses animais desempenham um papel importante no trabalho. Sua força e teimosia podem levar a situações inesperadas e perigosas. Sem o devido respeito e compreensão, até mesmo o burro mais calmo pode causar danos sérios. Portanto, é fundamental abordar os burros com cautela e atenção. Reconhecendo seu potencial de agressão e entendendo seu comportamento, podemos garantir uma interação mais segura. Então, da próxima vez que você ver um burro, lembre-se de que por trás dessa aparência adorável, existe um animal poderoso que merece nosso respeito. Prepare-se para se surpreender com a transpiração dos seus pés. Você sabia que em cada pé existem cerca de 250 mil glândulas sudoríparas? Essas pequenas, mas poderosas glândulas trabalham duro, especialmente durante atividades físicas, ajudando a regular a temperatura do corpo. Quando você corre, caminha ou até dança, seus pés suam para se manterem frescos. No entanto, se não tomar cuidado, a umidade pode causar mau cheiro. As bactérias prosperam em ambientes úmidos e, ao decompor o suor, geram odores. Por isso, é importante usar meias e sapatos que deixem os pés respirarem, mantendo-os secos e felizes. Lavar e trocar de calçado regularmente também ajuda a evitar odores. Então, da próxima vez que você se preparar para um treino, lembre-se das suas trabalhadoras glândulas sudoríparas. Elas desempenham um papel fundamental em mantê-lo fresco e confortável, mas precisam de um pouco de ajuda para controlar o cheiro. Vamos descobrir a verdade sobre o General Sherman. O General Sherman não é apenas uma árvore, é a maior árvore do mundo em volume, majestosa no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia. Essa gigante sequoia, um incrível símbolo da história natural, tem mais de 2.300 anos. Imagine o que ela já testemunhou ao longo dos séculos, desde o auge e a queda de civilizações até as mudanças climáticas em nosso planeta. Com quase 84 metros de altura e um tronco de cerca de 11 metros de diâmetro, o General Sherman ofusca a maioria das árvores que você pode encontrar. Seu tronco massivo contém um volume impressionante de madeira, maior do que qualquer outra árvore viva na Terra. O parque em si é um tesouro de biodiversidade, onde outras altas sequoias e uma variedade de vida selvagem encontram seu lar. Proteger esses gigantes é crucial para o nosso planeta, pois eles desempenham um papel fundamental no armazenamento de carbono e na criação de habitats. Seja você um amante da natureza ou apenas curioso sobre as maravilhas do mundo natural, visitar o General Sherman é uma experiência inspiradora que nos conecta à história da Terra. Você vai se surpreender ao saber que 99% estão ocultos. Você sabia que existem cerca de 1,6 bilhão de sites ativos na internet? É um número enorme, mas aqui está o detalhe.
Impressionantes 99% desses sites não são indexados por motores de busca como o Google. Eles estão em uma parte misteriosa da internet chamada Web Profunda. Essa camada oculta contém bancos de dados privados, páginas confidenciais e conteúdo não listado, tornando-os invisíveis para a maioria de nós. Esses sites podem incluir tudo, desde artigos científicos em bases de dados acadêmicas, até fóruns exclusivos para membros e registros corporativos. A web profunda é frequentemente confundida com a web escura, que é muito menor e geralmente associada a atividades ilegais. Na verdade, a maior parte da web profunda é completamente legal e segura. Então, da próxima vez que você procurar informações na internet, lembre-se de que apenas uma pequena parte das informações está facilmente disponível. O que mais pode estar escondido sob a superfície? Descubra os pôneis selvagens na ilha de Assateague. Este lugar mágico localizado na costa de Maryland é famoso por seus pôneis que vagam livremente pelas praias de areia e pântanos verdes. Acredita-se que esses cavalos enérgicos são descendentes de animais que sobreviveram a naufrágios e, ao longo dos séculos, se adaptaram à vida na ilha. Os pôneis se tornaram um símbolo da beleza rústica da costa de Maryland e uma atração principal para os turistas que vêm ver essas criaturas majestosas em seu habitat natural. As pessoas costumam levar câmeras para capturar fotos incríveis, e os amantes da natureza podem aproveitar as trilhas que oferecem vistas deslumbrantes, tanto dos pôneis quanto das paisagens pitorescas. Observar esses cavalos caminhando pela praia é uma experiência verdadeiramente inesquecível, tornando a ilha de Assateague um destino imperdível para quem explora a região. Não é incrível como esses pôneis resistentes sobreviveram nesta linda ilha? Descubra os brilhantes túneis de gelo sob a geleira Mendenhall. Essas cavernas fascinantes, escondidas sob a superfície da geleira, são uma mágica manifestação da arte da natureza. O gelo azul fluorescente cria uma atmosfera quase sobrenatural, atraindo visitantes e aventureiros a explorar suas profundezas. À medida que a geleira derrete e se move, esses túneis estão em constante mudança, tornando cada visita única e emocionante. No entanto, essa beleza vem com um aviso: o ambiente pode ser perigoso. O derretimento do gelo pode causar deslizamentos repentinos, e a combinação de superfícies escorregadias e temperaturas frias apresenta riscos. Portanto, embora a atração desses túneis seja inegável, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Seja você um alpinista apaixonado ou um viajante curioso, as cavernas da geleira Mendenhall oferecem uma visão emocionante das poderosas forças da natureza. Imagine-se vagando por esses corredores de gelo, onde as paredes parecem brilhar com luminescência gelada. Você está pronto para essa aventura? É verdade que as pessoas vivem perto de um vulcão ativo? Em Tala, uma comunidade situada diretamente sobre um vulcão ativo, os moradores enfrentam diariamente desafios como erupções, terremotos e gases tóxicos. Apesar dos perigos, essas pessoas resilientes encontraram uma maneira de transformar a paisagem vulcânica em uma bênção. O solo, rico em minerais de erupções passadas, é extremamente fértil, permitindo que cultivem uma variedade de plantações. Os habitantes sabem que sua terra traz riscos, e muitos aprenderam a conviver com a imprevisibilidade da natureza. Eles se preparam regularmente para possíveis erupções e monitoram a atividade vulcânica, sempre atentos e cuidando de suas plantações. Os laços fortes na comunidade e as experiências compartilhadas ajudam a enfrentar essa vida arriscada. É surpreendente como a vida pode prosperar em um ambiente aparentemente hostil. Os moradores de Tala demonstram a resiliência da humanidade. Você teria coragem de viver em um lugar tão incomum, onde beleza e perigo coexistem? A natureza nos ensina a sobreviver e a nos adaptar de maneiras inesperadas. Por que a ecolocalização nos surpreende tanto? Ben Underwood, que perdeu a visão aos 3 anos devido ao câncer, desenvolveu uma habilidade incrível que muitos de nós só podem sonhar. Com estalos da língua e ouvindo os ecos refletidos, ele aprendeu a se orientar no mundo ao seu redor com impressionante precisão. Essa habilidade única, conhecida como ecolocalização, permitiu que Ben realizasse atividades cotidianas que a maioria das pessoas considera normais, como andar de bicicleta pelo bairro e até jogar basquete com amigos. Imagine poder ver seu entorno, apenas ouvindo os sons sutis do mundo ao seu redor. O caminho de Ben não apenas demonstrou sua incrível resiliência, mas também inspirou cientistas e médicos a explorar as possibilidades de adaptação do cérebro humano.
Sua história levanta questões fascinantes sobre percepção e como entendemos o mundo quando perdemos um dos sentidos. Como podemos expandir os limites de nossas capacidades. Difícil de acreditar, mas quem foi Belle Chase John Doe? Em 1975, ocorreu uma história trágica, quando um garoto de 17 anos, cuja identidade ainda é um mistério, tirou a própria vida. Ele deixou uma carta angustiante para a polícia, pedindo insistentemente que seu nome não fosse revelado. Esse ato de anonimato levanta questões sobre sua vida e as dificuldades que provavelmente enfrentou. Infelizmente, a situação se complicou quando um furacão atingiu a área, destruindo todos os registros relacionados ao seu caso. Esse desastre natural apagou não apenas as evidências físicas, mas também possíveis pistas que poderiam revelar a verdade sobre seus motivos e passado. Hoje, Belle Chase John Doe continua sendo um mistério e um triste lembrete da importância da conscientização sobre a saúde mental. Cada história perdida tem sua família, comunidade e lições que ainda precisamos aprender. Quem ele era e por que queria permanecer desconhecido. O que realmente influencia o design dos filtros de cigarros? Por décadas, os filtros de cigarros foram parte essencial dos produtos de tabaco, mas sua origem pode surpreender. Inicialmente, os filtros eram feitos de cortiça, um material natural que lhes dava resistência e atratividade. No entanto, com o tempo, o design mudou bastante. Hoje, os filtros são principalmente feitos de acetato de celulose, um tipo de plástico. Surpreendentemente, esses filtros modernos não são tão funcionais quanto muitos pensam. Grande parte do seu design serve mais para a estética do que para a eficiência. Eles frequentemente criam a ilusão de redução de danos, embora pesquisas mostrem que eles pouco fazem para filtrar substâncias químicas nocivas. A forma e a cor dos filtros podem influenciar a escolha do fumante, fazendo-o sentir-se mais estiloso ou sofisticado. Apesar de sua atratividade, a atenção à eficácia da filtragem ficou em segundo plano, levantando questões sobre se esses filtros realmente ajudam alguém. Descubra o que realmente afasta as moscas incômodas. Recentemente, pesquisadores encontraram uma solução interessante para um problema comum entre os fazendeiros. Eles pintaram as vacas com listras como as de uma zebra, para testar se esses padrões chamativos ajudariam a repelir as moscas. As moscas podem ser um grande incômodo para o gado, causando desconforto e estresse, o que afeta a saúde deles. As listras mostraram resultados excelentes no experimento. As vacas com listras preto e branco sofreram menos picadas de moscas em comparação com suas parentes de cor única. Essa descoberta surpreendente sugere uma alternativa natural aos pesticidas químicos, que podem prejudicar o meio ambiente. Usando esse simples truque visual, os fazendeiros podem proteger suas vacas de pragas incômodas e, ao mesmo tempo, promover uma agricultura mais sustentável. Quem sabe esse experimento abra caminho para novos métodos de controle de pragas que sejam seguros e eficazes. Prepare-se para se surpreender com a origem da tragédia. A palavra tragédia vem do termo grego antigo, tragodia, que literalmente significa cancão de bode. Esse nome curioso sugere as apresentações vibrantes e muitas vezes barulhentas do teatro grego antigo, onde os atores exploravam profundas emoções humanas através de narrativas dramáticas. A origem do termo pode estar ligada à prática de sacrificar bodes em homenagem aos deuses, acompanhada de música e dança, junto com contos teatrais. Nessas apresentações, os atores interpretavam diferentes personagens, revelando temas de amor, perda e os desafios da vida. Essas histórias envolventes cativavam o público, tornando a tragédia uma parte importante da cultura grega. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra tragédia, lembre-se de que ela carrega um legado repleto de paixão, arte e ecos da canção do bode de tempos antigos. O que realmente acontece quando os elevadores desafiam as leis da gravidade? Uma empresa alemã levou a tecnologia de elevadores a um novo patamar, criando um elevador revolucionário sem cabos, que utiliza levitação magnética para se mover para cima, para baixo e até para os lados. Imagine a criatividade de A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde a fantasia encontra a engenharia. Esse novo elevador torna isso realidade, diferente dos elevadores tradicionais, que são limitados ao movimento vertical. Esse design inovador permite um planejamento mais flexível dos edifícios e um uso mais eficiente do espaço. Ímãs geram uma força poderosa que levanta a cabine do elevador sem a necessidade de cabos, tornando o movimento mais suave e silencioso. Isso não só aumenta a eficiência energética
mas também abre possibilidades empolgantes para edifícios futuristas. Imagine um arranha-céu onde os elevadores podem se mover facilmente para qualquer andar e se deslocar lateralmente para alcançar diferentes alas do prédio. Será que este é o elevador do futuro? Você conhece a lendária sopa Noi Tuna em Bangkok? No restaurante Wat Napanik, há mais de 45 anos, os clientes são surpreendidos com esse prato especial. Todos os dias, os chefes preparam a sopa com carne fresca, bucho e uma mistura de temperos, criando um sabor único. A característica da sopa Noi Tuna é a preservação das tradições. O restaurante utiliza parte do caldo da porção anterior. Esse método não só intensifica o sabor, mas também torna a sopa mais rica, criando um gosto complexo que melhora com o tempo. Moradores e turistas correm para o Wat Napanik para experimentar essa obra-prima culinária que reflete a cultura gastronômica de Bangkok. O calor do caldo é como um abraço, tornando-o o prato perfeito para encontros e noites frescas. Portanto, se você estiver em Bangkok, não perca a oportunidade de provar essa sopa única que resistiu ao teste do tempo. Você já se perguntou por que o fogo foi importante para os foguetes? O fogo teve um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia de foguetes, desde nossas primeiras tentativas de conquistar o céu. Muito antes dos foguetes modernos, civilizações antigas usavam construções simples de foguetes movidos a fogo. Por exemplo, no século XIII, os chineses criaram foguetes de pólvora, que lançavam projéteis primitivos ao ar, tanto para fins militares quanto festivos. Esses primeiros exemplos mostraram como o fogo pode mover objetos, abrindo caminho para conquistas futuras. Com o avanço da tecnologia, o uso da combustão em motores de foguetes se tornou essencial durante a corrida espacial do século XX. Engenheiros aprenderam a controlar o fogo em combustíveis líquidos e sólidos, alcançando grandes sucessos, como o lançamento de satélites e o envio de pessoas à Lua. Hoje, o fogo não só lança foguetes, mas também inspira inovações no design aeroespacial. Compreender seu significado histórico nos ajuda a valorizar a incrível trajetória da tecnologia de foguetes e seu papel na exploração do universo. Por que o fogo foi tão importante para moldar o futuro das viagens espaciais? Descubra como o Nilo influenciou a agricultura do Antigo Egito. O rio Nilo era essencial para o Antigo Egito, fornecendo a água necessária para a agricultura. Todo ano, o rio transbordava, deixando um solo fértil nas terras ao redor. Essa inundação anual era tão importante que os egípcios criaram um sistema complexo para medir sua intensidade. Os agricultores observavam os níveis da água e registravam suas variações para prever a colheita que poderiam obter. Essas previsões eram fundamentais para calcular os impostos, influenciando quanto os agricultores deveriam pagar ao governo, dependendo da colheita esperada. Quanto melhor era a inundação, mais abundância eles podiam esperar, e assim o sistema garantiu uma tributação mais justa. É surpreendente pensar que essa prática antiga de medir o Nilo não apenas sustentava seu modo de vida, mas também moldava a economia de uma das maiores civilizações da história. Prepare-se para se surpreender com dados históricos sobre perdas militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 16,1 milhões de americanos serviram no exército, e a taxa de perdas foi de aproximadamente 2,5%. Esse número reflete os enormes sacrifícios feitos em um dos conflitos mais intensos da história. Os soldados enfrentaram não apenas forças inimigas, mas também condições severas e tecnologias em rápida evolução. Depois veio a Guerra do Vietnã, onde os soldados lidaram com guerrilha e um terreno complicado, resultando em uma taxa de perdas de 2,16%. Essa estatística destaca os perigos constantes que os militares enfrentaram, mesmo em diferentes tipos de guerra. Compreender esses números nos ajuda a valorizar a coragem daqueles que serviram e as consequências desses conflitos para os próprios soldados e suas famílias. Como esses números se relacionam com a nossa percepção do serviço militar hoje? Um fato interessante sobre as comatulídeas. Esses incríveis seres marinhos, que vivem nas profundezas dos oceanos, realmente se parecem com plantas devido aos seus longos e ramificados braços. Adaptadas à escuridão total, as comatulídeas se ajustaram a um ambiente com quase nenhuma luz. Uma de suas estratégias de sobrevivência mais fascinantes é a capacidade de amputar um braço quando sentem ameaça. Esse mecanismo único de defesa permite que elas escapem de predadores, enquanto recuperam o membro perdido com o tempo.
Imagine as profundezas do oceano, onde essas maravilhosas criaturas nadam graciosamente, balançando-se com as correntes da água. Apesar de sua aparência vegetal, as comatulídeas são bem diferentes de qualquer planta terrestre. Elas são um excelente exemplo de como a vida pode se adaptar de maneiras inusitadas. Cientistas continuam a estudar esses seres para aprender mais sobre sua biologia e papel ecológico. Então, da próxima vez que você pensar na vida no oceano, lembre-se dessas criaturas incríveis que vivem longe das ondas, mostrando a criatividade da natureza na sobrevivência e adaptação. Que outros segredos surpreendentes as profundezas do oceano escondem?